Olá, seja bem-vindo ao curso avançado do Apocalipse. Seja muito bem-vindo, você vai participar conosco agora de alguns minutos de estudo da Bíblia. Aqui nós dedicamos esse tempo para estudar o livro do Apocalipse, capítulo a capítulo. Se você está chegando agora e de repente não acompanhou os capítulos anteriores, você pode assistir lá em apocalipse.com todos os episódios, já passamos da metade do livro do Apocalipse. Então, não precisa se preocupar, é só revisar o conteúdo lá e continuar acompanhando conosco. Bom, para você que já tem estudado a Bíblia conosco, seja bem-vindo mais uma vez. Você já sabe que para participar aqui, você precisa da sua Bíblia e de um material de anotação. E eu quero apresentar para vocês mais uma vez o nosso guia, o nosso professor durante esse estudo do livro do Apocalipse, o jornalista Felipe Lemos. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Eliane. Que bom. Estamos de volta, né? Mais uma vez. Muito bem. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, a segunda parte. Sim, exatamente. O capítulo 13 a gente resolveu dividir em duas partes. Besta do mar, besta da terra. Muito bem. O que precisamos ter em mente antes de começar essa segunda parte? Precisamos ter em mente que Apocalipse 13 ele faz a identificação de dois poderes. As bestas são poderes, a gente falou bastante sobre isso. Um é representado ou apresentado como besta do mar. E nós já identificamos como o poder papal. Certo. E apresentamos várias características. E agora nós vamos entender um outro poder que de alguma forma está totalmente conectado com esse poder papal, especialmente com uma atuação mais para os tempos que ainda nós estamos vivendo esses tempos ainda e algumas coisas de futuro. Então, o que nós vamos ver hoje tem muitas relações com o futuro que ainda não aconteceu, né? Não é como algumas outras partes do Apocalipse em que a gente viu questões históricas. Então, hoje nós vamos ter realmente algumas projeções de futuro, mas baseadas no texto bíblico com características bem embasadas, vamos dizer assim. Muito bem. Bom, vamos começar orando, nos preparando, pedindo a orientação, a sabedoria do Espírito Santo para nos guiar durante esse estudo. Vamos fazer uma oração, Felipe? Vamos começar orando. Grande Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o grande revelador das verdades que nós precisamos saber para o desenvolvimento espiritual, para a salvação eterna. Muito obrigado por essa revelação, muito obrigado por tudo que o Senhor tem deixado para nós, para que nós compreendamos o tempo em que nós vivemos e a maneira como o Senhor quer que a gente viva também. Ajude cada um que está assistindo aqui, nos ajude, seja o nosso grande professor, o nosso grande guia, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começar, vamos lembrar o pessoal de duas coisas. A primeira é incentivá-los, motivá-los a deixar aí o seu comentário, a sua pergunta, é bem importante para nós. Nós vamos trazer essas perguntas para um momento aqui em que o Felipe vai respondendo pontualmente e também podemos responder aí, seja nas redes sociais, no portal apocalipse.com, no YouTube, onde você deixar a sua pergunta. E no final eu volto para a gente dar uma sugestão de leitura muito bacana para você continuar estudando e aprendendo mais sobre o Apocalipse. Bom, Felipe, agora é com você. Vamos lá. Valeu, Liane. Vamos lá, então. Apocalipse capítulo 13, então, segunda parte. O que a gente vai ver hoje? Vamos lá. Duas questões básicas. Características gerais desta besta, desse poder, né? Quando a gente fala besta, entenda sempre aquele animal que está apresentado na Bíblia, representando ou simbolizando um poder. Tá? Isso é muito importante. E a descrição das suas atividades. Então é aí que nós vamos trabalhar hoje. Apocalipse, então, capítulo 13, versos 11 a 18. Essa é a nossa base de estudo principal hoje. Nós chamamos de segunda aliada de Satanás na crise. A primeira aliada, nós vimos na primeira parte do estudo do Apocalipse, capítulo 13, que foi a besta do mar, identificada como o poder papal. Vamos então ao Apocalipse capítulo 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Interessante que o verso 11, ele diz que se trata de uma outra besta.
além da mencionada no começo do capítulo. Então, é uma besta, um poder da mesma natureza, vamos dizer assim, o que se confirma por suas ações. Quando a gente fala da mesma natureza, a gente quer dizer o quê? Ela tem o mesmo intuito, o mesmo objetivo, a mesma intenção. Ela é aliada de Satanás. Ela vai ser utilizada como um instrumento satânico e, portanto, ela vai contrária ao povo de Deus e contrária ao que Deus estabelece. Isso tem que ficar muito claro, é um poder da mesma natureza nesse sentido. E é algo interessante que tem aqui também, é que em contraste com o mar, né, que seria um lugar mais densamente povoado, a gente já falou um pouquinho disso em outros estudos, a terra aqui representaria um lugar pouco povoado. Então, nesse caso, o poder representado aqui, ele tem a ver com uma nação que surgiria, né, ou viria, não por meio de guerras, conquistas ou ocupação, mas que apareceria em um lugar pouco povoado. Por isso que ela é uma besta que emerge, né, da terra, ou que ela vem da terra, né, no caso. É diferente de alguns outros poderes que são apresentados no livro de Daniel, por exemplo, em que animais como o urso, o leopardo, o leão, eles conquistam, eles destroem uns aos outros em uma sucessão. Aqui não. Essa besta, ela não destrói nada necessariamente, ela não destrói outro poder para surgir. Ela vem em um contexto que ela já está na terra. Ela é apresentada dessa maneira. Então há uma diferença aí também bastante interessante. Para autores como o professor Ranko Stefanovic, a associação entre terra e mar sugere o panorama universal e mundial das atividades do tempo do fim da parte de Satanás. Então, essa terra e mar junto, né, que é o que a gente leu no texto que a gente acabou de ver, né? Ela emergiu da terra, possuía 2 chifres, mas falava como dragão. É interessante que ela tem essa associação entre terra e mar, porque nós estamos lembrando da besta do mar que foi identificada nos versículos anteriores, do 1 ao 10, do capítulo 13. Elas mostram que isso pode evidenciar que, de alguma maneira, essas 2 bestas, elas se complementam nessa atividade plena contrária a Deus. E claro, há uma relação com Apocalipse capítulo 12, versos 15 a 16, por conta da sequência existente. O que a gente quer dizer com isso? Vamos ler o texto de Apocalipse 12, 15 e 16. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Interessante isso, né? Porque é uma alusão ao capítulo 12, no sentido de que a terra acolheu a mulher. E nesta terra também está o poder, ou digamos assim, é nesta terra que também está esse poder agora que nós vamos identificar, que da mesma forma que a besta do mar, ele ataca o povo de Deus, ele vai atacar o povo de Deus, ele vai causar mal ao povo de Deus, porque ele está intimamente associado à besta do mar e aos interesses da besta do mar, que são os interesses satânicos. Então, só para fazer essa conexão de Apocalipse 12 e 13. Essa besta, ela possui 2 chifres. E esses chifres se parecem com o cordeiro. São chifres que se parecem com o cordeiro. Ela usa a sua autoridade e poder, os chifres têm a ver com autoridade e poder, de uma forma muito positiva, semelhante ao cordeiro, a Cristo. E isso é interessante porque o cordeiro associado a Jesus é mencionado 29 vezes no livro de Apocalipse, sempre relacionado a Cristo. Então o cordeiro aparece 29 vezes sempre relacionado a Jesus Cristo. E essa besta, então, ela apresenta 2 chifres que se parecem com o cordeiro. Ela tem uma aparência de fazer aquilo que Jesus deseja. Uma aparência daquilo que Deus se agrada. Porém, ela fala como dragão. A aparência é de cordeiro, mas a fala denuncia a sua origem.
Esta besta funciona como um porta-voz dos interesses demoníacos, só que ela se apresenta de uma maneira dissimulada. Ela vai ter algumas características iniciais que parecem ser até favoráveis. Vamos ler. Apocalipse 16:13 nos ajuda um pouquinho a entender outras características dessa besta. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Nós vamos estudar mais detalhadamente o capítulo 16 de Apocalipse. Mas nós podemos ver que ali nós temos uma tríplice união maligna, uma tríade do mal, né, como alguns falam. A boca do dragão, o dragão já identificamos, Satanás, e tudo que ele representa, e especialmente a Satanás, e nós já falamos um pouquinho disso, aliás, nós já falamos um pouquinho sobre essa questão de Satanás estar ligado e do dragão estar ligado a crenças sobre a imortalidade da alma. Então aqui isso está muito, muito claro. A boca da besta, principalmente a besta do mar, está falando aqui, e da boca do falso profeta. Portanto, aí nós temos uma associação do falso profeta à besta da terra. Mas o que é o falso profeta? O que é a besta da terra? Vamos entendendo. Apocalipse 19 e 20 são todos textos que nós não estudamos ainda, mas eles estão conectados com o capítulo 13. Então a gente tem que ler para poder fazer essas ligações. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui está muito claro uma associação entre o falso profeta e a besta que foi presa. Besta do mar. Interessante. Associada com o falso profeta. Então nós podemos ter uma clareza de que esse falso profeta e a besta da terra estão falando do mesmo poder, da mesma nação, da mesma representação. Por quê? Porque um está ligado ao outro diante dela, né? Diante da besta. O falso profeta faz os sinais para enganar os que receberam o sinal da besta. E Apocalipse 20, verso 10, vai confirmar ainda mais isso, vai dizendo que o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Agora vamos voltar para Apocalipse, capítulo 13, verso 12, então. E exerce todo... Agora falando das características dessa besta da terra. Então já podemos ter uma ideia de que a besta da terra e o falso profeta estão muito próximos. São o mesmo poder, na verdade, né? Eles estão em associação com a besta do mar e com o dragão. O verso 12 diz assim: e exerce todo o poder, presta atenção ao texto, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui cada versículo tem uma importância muito grande. Então a gente vai demorar um pouquinho nos versículos. No verso 12, há algumas características interessantes. Ela exerce a autoridade da primeira besta na sua presença. Aqui muitos intérpretes de profecias vão encontrar uma paródia com a atuação do Espírito Santo, que exerce a autoridade de Cristo. Vocês estão lembrados em João 16, que Jesus diz, olha, eu irei, mas deixarei com vocês o meu Consolador, o outro Consolador, né? Que é da mesma natureza. Assim como as bestas são da mesma natureza, Jesus e o Espírito Santo são da mesma natureza, só que os encaminhamentos e os objetivos são totalmente opostos. Jesus e o Espírito Santo salvam. As bestas destroem, matam e enganam. São atividades completamente diferentes. Então, aí já há uma paródia. É interessante que por meio da besta da terra, a besta do mar, que nós já identificamos com o poder papal, indiretamente exerce um grande poder e autoridade que teve no período simbólico de 42 meses, ou 1260 anos. Que período foi esse? Já falamos bastante sobre isso. De 538 a 1798, o poder papal exerceu um poder de maneira suprema, onde dominou o cenário religioso
de maneira que perseguiu, inclusive, aqueles que se opunham às tradições impostas por esse poder. Tradições não bíblicas, tradições não amparadas no texto bíblico, mas que foram impostas e foram motivo de castigo e de punição para aqueles que desobedeciam. As armas usadas, digamos assim, por esse poder, estou falando da besta da terra, são as mesmas da besta do mar. Engano e coerção. Portanto, a besta da terra, nós começamos a entender que ela diz respeito muito mais a um poder político, mas que tem um viés religioso forte, porque ele está a serviço da besta do mar. Mas como assim? A besta da terra é mais político? Sim, é mais político, mas ele tem um viés religioso. E quando a gente fala de falso profeta, a gente não pode esquecer que ali o cerne da questão é o engano, ou seja, de alguma maneira esse poder ele tinha uma aparência de uma religiosidade bíblica e até ele está associado a uma nação que tem essa característica, porém, vamos perceber no texto bíblico que isso vai mudar em determinado momento, isso vai sofrer uma mudança ao longo do tempo, esse poder, essa nação, ela vai deixar esses princípios bíblicos que eram de um profeta verdadeiro, para se tornar um falso profeta, e aí, portanto, a besta da terra, fazendo com que as pessoas adorem ou reconheçam a autoridade da besta do mar e daquilo que ela fala e daquilo que ela ensina, ou seja, o poder papal. Então é um poder político, né, com autoridade global, embora tenha a aparência de uma nação que respeita o cristianismo e até promove o cristianismo, pois tem chifres semelhantes ao cordeiro. É interessante que essa besta da terra, ela faz com que adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Alguns até, existe uma corrente bem significativa que vai entender que essa ferida mortal dessa besta foi curada no momento em que esse poder papal, porque em 1798 o poder papal foi, digamos assim, ferido. Mas quando que houve uma recuperação digamos assim, dessa força papal? Para muitos historiadores e teólogos, isso aconteceu em 1929, quando o poder papal oficialmente se tornou um Estado, chamado Vaticano. Recebeu terras e autoridade e status de Estado por parte do então ditador italiano Benito Mussolini, em um tratado de Latrão, que estabeleceu várias vantagens e benefícios para um poder religioso se tornar um poder estatal. Então, para muitos, esse é um marco, digamos assim, do momento em que essa ferida começa a ser curada. Outros vão entender que a ferida está sendo curada ainda e, de certa maneira, também não é errado pensar assim, porque esse poder está se fortalecendo novamente. Ele vem, ao longo dos anos, das décadas e até, digamos, dos séculos, vem se fortalecendo novamente e deixando de ser aquele poder que foi fortemente abatido pelos conceitos da Revolução Francesa em 1798. Então, é interessante que essa besta da terra ela imita o papel do Espírito Santo, mais uma vez, né? Cuja tarefa é de testemunhar de Cristo. Está em João, capítulo 15, verso 26. Essa besta da terra ela faz a mesma coisa, só que para o mal. Ela, digamos assim, ela testemunha, ela dá força, ela dá aval para a besta do mar. Prepara a terra e os moradores para uma adoração futura da primeira besta e do que ela representa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a adoração daqui a pouco, né? Mas com certeza a adoração não tem a ver apenas com, para muitos, né? A adoração é simplesmente cantar um louvor ou é ir a uma igreja. A adoração é o reconhecimento da divindade de Deus, a adoração bíblica é reconhecimento da divindade de Deus por meio da sua vida, da sua entrega, dos seus atos e da sua obediência. Então, isso é a verdadeira adoração. Se a besta da terra, esse poder, ele quer fazer com que as pessoas adorem a besta do mar e o que ela representa e o que ela ensina,
podemos concluir que ela quer muito mais do que simplesmente alguém cantando alguma coisa para alguém. Ela quer algo muito mais significativo, ela quer a aceitação de ensinos, a aceitação de princípios que não são os bíblicos. O que mais nós temos aqui? A besta do mar, que nós já identificamos como papado, ou poder papal, e o que ela representa, receberá uma adoração universal. Então essa adoração é instrumentalizada pela besta da terra. De que maneira isso vai acontecer? Nós podemos estar certos até agora, pelo texto bíblico, que se trata de um movimento global, isso. Por que é global? Ora, porque são poderes que vão levar toda a humanidade. Então nós podemos concluir que são poderes globais. São poderes que unem força secular ou força governamental com questão religiosa, para assegurar a Satanás a lealdade dos habitantes da terra, porque quem está por trás desses poderes é Satanás, já vimos isso. Essa adoração está ligada também à ferida mortal, ou seja, o que eu acabei de falar, esse restabelecimento do poder do papado, do poder papal, ele não foi à toa, ele é um indicativo de que esse poder quer novamente prevalecer, como prevaleceu nos tempos históricos, como teve o período, digamos assim, o ápice da sua supremacia durante 1260 anos. Ele quer repetir isso, mas com força maior, e para isso terá o apoio desse poder da besta da terra. Vamos continuar então a nossa leitura. Versos 13 e 14. Vamos acompanhar aqui. E faz grandes sinais, a besta da terra, tá? De maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma mensagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Ora, aqui nós temos uma associação bem clara. Eu vou falar um pouquinho mais, mas a besta da terra, ela vai de alguma maneira reconhecer que a besta do mar, que o poder papal, que o papado se refortalece, digamos, se fortalece novamente. Não é mais aquele poder abatido da época do iluminismo, do crescimento do iluminismo, da idade da razão, da era da razão, mas que é um poder agora que consegue competir e que tem força novamente. O verso 15 nos ajuda a compreender mais um pouco ainda. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui a coisa vai além, tá? Nos versos 13 a 15, nós vemos que a besta da terra opera grandes sinais e até fogo do céu faz do céu para impressionar. É uma manifestação que tem um objetivo bem claro: causar surpresa, encher os olhos. De alguma forma, isso também é uma falsificação da obra do Espírito Santo. Vamos lembrar que o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, ele desce de uma maneira sobrenatural, os discípulos são tomados pelo poder de Deus, passam a falar em línguas que são compreensíveis para os estrangeiros que estavam ali. Pedro faz um eloquente sermão que leva mais de 3.000 ao batismo em um só dia. Tudo isso acontece. Atos 4:30 também vai falar disso. Atos 5. São vários textos que nós podemos ver aqui na tela, depois você vai ter disponíveis, né? Que falam disso. Então, de alguma maneira, esse poder, essa besta da terra, ela opera por meio de milagres, convence as pessoas a adorarem a besta do mar. A mesma tarefa que o Espírito Santo faz hoje com as pessoas, conosco. Nos convence do pecado, nos convence de que nós precisamos de um Salvador, nos convence de que nós precisamos mudar a nossa vida e nos converter. A besta da terra faz exatamente o contrário. Ponto importante aqui é que essa falsificação, esse engano, eles estão associados a uma visão distorcida de curas sobrenaturais. De alguma maneira, e aí pensem no seguinte, nós falamos no início que a besta da terra está associada ao falso profeta. Lembram disso, né? Ou seja, esse poder, besta da terra, ele tem a ver com o falso profeta, ou seja, com a religião que de alguma maneira começou bem, mas de alguma forma
foi se associando aos conceitos do que o papado representa. Ora, nós não estamos falando de um outro movimento, senão o próprio movimento protestante em sua grande maioria, em sua extensa maioria. Por quê? Ora, dentro do poder, dentro do protestantismo, evidentemente, existem curas, milagres, existem manifestações. E veja, curas e milagres são questões bíblicas. Estão dentro da Bíblia. E não há nenhum tipo de incorreção quanto a isso. A Bíblia assegura que curas e milagres existem, ocorrem, e os milagres e curas podem proceder de Deus também. Mas a Bíblia também fala que pode haver a falsificação disso. E é interessante que no caso da besta da terra, que também é o falso profeta, há esse uso de falsificação, porque faz descer fogo do céu. Numa falsificação da própria obra do Espírito Santo, da falsificação de atos sobrenaturais. Então, há um problema aí. A visão bíblica liga sempre as curas e milagres ao perdão dos pecados e à renovação espiritual. Isso você pode ver claramente, sempre. Mateus capítulo 9, verso 6, você vê que Cristo, ao fazer os milagres, sempre associou isso a uma mudança de vida, ao perdão dos pecados, a uma renovação espiritual profunda. Nunca fez milagres para ganhar notoriedade, para exibir seu poder, para satisfazer ao ego de quem pedia. Nunca. Sempre com propósitos de salvação espiritual. Segundo Reis capítulo 5, tem a cura de Naamã, do general sírio Naamã, por parte do profeta Eliseu, onde você vê claramente também que o objetivo aí era para glorificar o nome de Deus. Curas e milagres, quando ocorrem na Bíblia, servem prioritariamente para glorificar o nome de Deus. A própria ressurreição de Lázaro, feita por Jesus, mencionada em João capítulo 11, você vê que Jesus fala exatamente que aquele episódio era para honrar o nome de Deus, deveria acontecer para honrar o nome de Deus. Então você vê claramente o propósito das curas e dos milagres na Bíblia. Porém, existe uma visão não bíblica dos milagres e das curas, em que elas estão atribuídas às pessoas, sejam vivas ou mortas. E a besta da terra seduz os habitantes a besta da terra seduz os habitantes da terra, né? Por causa dos sinais que lhe foi permitido executar diante da besta. Ou seja, ela usa curas e milagres, ela vai utilizar com maior intensidade ainda para enganar. Nós não temos todos os detalhes de como isso ocorre, mas nós temos a possibilidade de compreender que, evidentemente, falsificações do dom de línguas, falsificações de curas, falsificações de milagres. E quando eu falo de falsificação, não é apenas a mentira pura e simples, mas é a cura e o milagre que são feitos para propósitos interesseiros. Porque, não se esqueça, Satanás também age no mundo sobrenatural. Ele também pode promover curas e milagres, mas não com o propósito de glorificar o nome de Deus nem de salvar as pessoas. Então é ele que está por trás da besta da terra e da besta do mar. Portanto, quando eles fazem essas manifestações sobrenaturais, eles não estão fazendo para as pessoas se tornarem mais confiantes em Deus, mais dependentes de Deus. Não é para isso. É para afastá-las justamente de Deus. Tem um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10, que ajuda também a entender. Aqui está falando da vinda do anticristo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esse termo sinais e prodígios está ligado a milagres, sobrenaturalidade. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então aqui fica bem claro que existe todo o interesse de enganar com curas e milagres, e isso vai fazer parte da atuação da besta da terra e do falso profeta nos últimos tempos. Algumas coisas precisam ser compreendidas quando a gente fala de adoração.
e imagem da besta, principalmente. Há uma referência importante sobre a imagem da besta em Daniel capítulo 3. O rei babilônico ordena a todos do seu reino que adorem uma imagem de ouro, né, que foi erguida por ele, e que seriam mortos aqueles que não adorassem. Então, aí você vê o poder civil impondo algo com conotação religiosa. Isso é muito importante. O fundamento da ordem do rei era um fundamento religioso, era a adoração. E também havia, muitos historiadores vão dizer que também ele fez aquilo para tentar unificar o seu império, mostrar força na unidade, mas, acima de tudo, o elemento de adoração espiritual estava presente ali, religiosa. Mas é um poder civil que faz isso. Tudo a ver com o que a besta da terra faz. Aqui tem a imagem da estátua, para lembrar, né? A crise final, ela gira em torno de adoração. Eu falei um pouquinho sobre isso antes. Somente Deus é digno de adoração. Apocalipse capítulo 14, verso 7, deixa isso muito claro. Os dois grupos que se formam, sobretudo no tempo final, né, na descrição de Apocalipse, se distinguem por conta de quem adoram. Então tem os verdadeiros adoradores e tem os falsos adoradores. Não tem como fugir disso, o texto bíblico deixa isso muito claro. Algumas pessoas querem fazer outras divisões, colocar um terceiro grupo que é neutra, tudo isso, que não tem nada a ver com isso. Porém, a Bíblia, e principalmente Apocalipse capítulo 13, eles são partes, trechos da Bíblia que não deixam dúvidas sobre essa polaridade. Adoradores de Deus e não adoradores de Deus. E os não adoradores de Deus estão ligados ao sistema das bestas, vamos dizer assim. E os adoradores de Deus estão ligados aos princípios de Deus, aos conceitos de Deus, tais como foram deixados na Bíblia. Não inventados, não mudados, não adaptados e não transformados em tradições, como isso vem acontecendo por parte do papado e que, de alguma maneira, também é absorvido pelo falso profeta ou pelo protestantismo, que já não se mantém mais fiel à palavra. Terceiro ponto, o símbolo da imagem da besta está relacionado à cura da ferida mortal. Então, isso indica que, de alguma maneira, a besta da terra vai ajudar a fortalecer a ideia de que a besta do mar é reavivada no tempo do fim. Então, é engano e coerção. A coerção já vimos ali na imposição, né? O texto fala disso. O texto fala que, de Apocalipse 13, que nós acabamos de ler, principalmente é o verso 15, né? Como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então aí tem uma punição, morte para quem não adora. Não é simplesmente uma imposição, é no mesmo caminho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 3. Mesmo sentido. Quem não obedece é morto. Porque é uma imposição, só que é um engano. Então é um duplo trabalho, engano e coerção. Você engana, você falsifica, você traz um princípio que não é o princípio bíblico e você impõe que isso seja aceito. E quem não aceitar é sujeito à morte, é passível de ser morto. Esses dois elementos estão presentes na atuação da besta da terra. E agora a identidade, então, da besta da terra, né, que é uma parte importante. Ela surge então depois que a besta do mar recebeu a ferida mortal. Isso fica bem óbvio no texto. Portanto, ela vai ter que aparecer depois de 1798, que é o período que começa o tempo do fim, é que marca o início do tempo do fim e que marca o fim da supremacia papal. Então é depois desse período que tem que aparecer a besta da terra. A sua origem é pacífica, já explicamos isso, não é uma conquista, como aconteceram com os poderes descritos ou apresentados em Daniel, por exemplo, Daniel capítulos 7 e 8. Ali você tem uma sucessão de impérios, aqui não é sucessão de impérios, aqui é uma besta que aparece, um poder que aparece de origem pacífica, com uma origem pacífica, alinhado com o cristianismo bíblico, porque ele tem chifres como os de cordeiro, representando inclusive para muitos, quem sabe, a liberdade civil e a liberdade religiosa. Cada chifre teria um significado. Liberdade civil e liberdade religiosa, exatamente o oposto do que ele vai demonstrar mais à frente. E por fim ele trabalha para garantir a adoração da besta do mar e por isso seduz e depois persegue e mata. Pois bem, chegamos então ao poder aqui que mais se encaixa para vários teólogos estudiosos de profecias como os Estados Unidos da América.
Alguém deve estar até surpreso. Nossa, mas de onde tiraram isso? Fomos construindo todo esse argumento até agora. E existem muitas outras evidências. Eu estou fazendo um resumo aqui. Mas vamos entender um pouquinho por que a gente pode falar em Estados Unidos da América. Bom, é uma superpotência mundial que nasceu com clara orientação cristã bíblica. Isso não é novidade para ninguém. A independência dos Estados Unidos aconteceu em 1776. Já no contexto do tempo do fim, embora o tempo do fim seja marcado, digamos assim, com uma data específica de 1798, mas 1776 já é um período em que o protestantismo encontra na Nova Inglaterra, como eram chamados os Estados Unidos antes de ser independente, o protestantismo, os protestantes que fugiram da perseguição medieval do papado, eles encontraram nos Estados Unidos um lugar de oportunidade, de liberdade para exercer a sua fé bíblica. Aqui tem um pouquinho da independência, né? E o que acontece? Aqui o Martim Lutero, uma estátua de Martim Lutero representando o protestantismo. Como é que ele estabelece a besta do mar, né? Como é que a besta da terra estabelece a besta do mar? Por meio do instrumento chamado protestantismo não alinhado com a Bíblia. Alguns podem estar até um pouco preocupados, mas por que a gente fala em protestantismo não alinhado com a Bíblia? Porque adota tradições e princípios que não são bíblicos. E a imagem, isso é importante, tá? É a representação de algo, a partir da percepção. Então é uma representação, mas não é o próprio objeto que representa. Conseguimos entender isso, né? A imagem é a representação, mas ela não é o próprio objeto. Uma estátua de uma pessoa é um bom exemplo. Ela é uma representação de uma pessoa, mas ela não é a pessoa. A referência da imagem da besta é a besta do mar. Portanto, trata-se de uma entidade que vai representá-la, vai representar os seus interesses, vai pensar ou vai refletir o que ela pensa, que é a besta do mar, que é a besta da terra. A besta da terra reflete o que a besta do mar pensa, crê da mesma maneira. Portanto, é por isso que ela forma a imagem da besta. Interessante. Já vamos chegar a algumas questões sobre o protestantismo, mas para entender o que é a marca da besta, e aí a gente vai entrar principalmente porque nós vamos entrar um pouquinho nessa questão do texto, e deixa eu voltar um pouquinho, porque a gente precisa ler, antes de falar de marca da besta, eu queria ler aqui, que faltou a leitura dos últimos 3 versos, e com eles a gente vai começar a concluir a parte que nos interessa. Apocalipse 13, 16 a 18, vai dizer assim, ó: E a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Já vamos chegar nisso aí. Alguns ficam nervosos, ansiosos, alarmados com o número 666. Mas antes disso, vamos entender algumas coisas sobre marca da besta. A marca da besta está em contraste com o selo de Deus. Primeiro, vamos entender. Ficou bem claro o que é a imagem da besta? O protestantismo apostatado ou o protestantismo não alinhado com a Bíblia, ele pensa da mesma maneira que a besta do mar. Ele serve como instrumento para fortalecimento da besta do mar, ou seja, o papado. Portanto, eles pensam da mesma maneira, defendem os mesmos princípios. Não estão alinhados com a Bíblia, essencialmente. Estão alinhados entre eles. E, portanto, de certa maneira, não podemos deixar de falar, estão a serviço de Satanás. Agora, a marca da besta. A marca da besta está em contraste com o selo de Deus. A função de um selo ou de uma marca é de indicar propriedade, identidade e proteção. Isso é o que uma marca tem. Ela vale para o selo de Deus e vale para a marca da besta. Apocalipse 12 a 14 dá a ideia de que a norma de lealdade e obediência está relacionada ao quê? À guarda dos mandamentos. Então, já podemos entender que a marca da besta tem que estar em oposição à guarda dos mandamentos.
Os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, os 10 mandamentos de Êxodo 20, que com certeza você já deve ter ouvido falar ou já deve ter lido, eles estão relacionados a uma prova de lealdade a Deus e tratam da relação das pessoas com Deus e a adoração apropriada. E aí, dentro do Decálogo, né, dos 10 mandamentos, está o respeito à observância ao sábado. Só que o sábado em si, a guarda do sábado, a observância do sábado em si não é o selo de Deus. O selamento no Novo Testamento significa a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, a gente tem textos como 2 Coríntios e Efésios, onde isso está bem claro. Não precisamos nem ler, mas você pode ler depois e deve ler e estudar. Mas o que acontece? O sábado em toda a Bíblia sempre foi um sinal externo dos que pertencem ao verdadeiro Deus. Isso está bem claro em Êxodo 31 também. Não vamos ler aqui, 12 a 17. Um sinal. Não é um sinal entre Deus e os judeus apenas. É um sinal entre Deus e o seu povo, aqueles que são fiéis a Ele. E para entender então o que é a marca da besta, a gente precisa entender 2 aspectos importantes. A adoração, ou seja, a marca da besta versus o selo de Deus tem a ver com o reconhecimento de soberania e autoridade. A adoração tem a ver com reconhecimento de autoridade. Você adora quem é maior do que você. Você não adora quem é menor. Aí não é adoração. Aí é só simpatia ou qualquer outro sentimento. Mas não tem nada a ver com adoração. A adoração tem a ver com quem é maior do que você. É um reconhecimento de soberania e autoridade. Esse é um primeiro ponto. Ou seja, Deus ou Satanás. Por isso a marca na testa por causa da convicção, né? A mente, ou por questão de conveniência na mão, cedendo à pressão espiritual da besta, embora não creiam no discurso da besta. Isso é que alguns autores entendem que muitos podem até não acreditar completamente em tudo que a besta do mar representa, mas aceitam por conveniência. E aí se tornam também adoradores da besta, porque de certa maneira honram e reconhecem a sua soberania e autoridade, porque reconhecem os princípios que ela defende. Deixa eu só voltar aqui. Outro ponto importante, aliás, deixa eu voltar mais. A adoração à besta é falsa porque somente aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida vão participar dela, dessa adoração. O verdadeiro povo de Deus, ele se recusa a adorar a besta. A adoração à besta não é para aqueles que estão inscritos no livro da vida. Isso ficou bem claro no texto que nós lemos aqui, né? Olha só. Verso 16 de Apocalipse. A todos os pequenos, grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta. Mas aqui fica claro o seguinte, aqueles que estão, esses que se negam a adorar a besta vão sofrer as consequências da perseguição. Mas os que são favoráveis aos princípios da besta do mar e, portanto, seguem o que a besta da terra reconhece também, esses vão ser os perseguidores, né? É interessante isso, porque isso é um outro ponto importante, é uma outra questão que a gente precisa entender. A besta do mar, ela aceita a adoração e a besta da terra impõe a adoração por meio da coerção e perseguição. É mais ou menos essa a dinâmica que existe entre as bestas. Um poder dá força para o outro. Então é possível falar, é por isso que alguns entendidos, estudiosos, intérpretes de profecias vão chegar à conclusão de que tem que haver um decreto, uma lei, uma legislação que imponha algo. Por que tem que ter uma legislação? Mas por que é possível isso? Ora, porque você está falando de um poder civil que está com interesses religiosos. Então ele vai de alguma maneira impor uma legislação, um decreto que vai contrário ao quê? Contrário aos mandamentos. Contrário ao sábado, que é, acima de tudo, um memorial de criação e um mandamento que faz uma alusão direta à adoração ao verdadeiro Deus. Mas algumas pessoas podem se perguntar, mas há um cenário histórico propício para isso? Eu respondo sim. Algumas razões para nós acreditarmos que há um cenário que cada vez mais torna poder civil e poder religioso unidos
com finalidades não bíblicas. Separação da igreja e Estado está sob ataque. Algo que sempre foi defendido na Bíblia. A Bíblia defende a separação entre igreja e Estado. Jesus fez questão de defender isso. Na sua famosa e célebre frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando perguntado sobre como deveria proceder com o tributo, Jesus deu essa resposta para os discípulos. O que é do Estado é do Estado, o que não é do Estado é de Deus. Nós temos que viver os princípios de Deus nós temos que viver os princípios de Deus sempre e respeitar. E Paulo fala muito claramente em Romanos, respeitar o rei, respeitar as autoridades, porque elas procedem de Deus, mas não poderemos jamais realizar aquilo que elas pedem quando elas confrontam ou elas vão em divergência com os princípios de Deus. Tem um autor, Moore, vou falar dele no final aí, que vê que ataques da chamada direita cristã a decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos são uma ameaça à liberdade religiosa e separação igreja e Estado. No seu livro, de 2007, ele menciona sobre a realidade do período. Ele tem, aqui eu abro aspas para o Mervyn Moore. Os protestantes da direita cristã também estão fazendo forte campanha para tornar a lei bíblica o fundamento do sistema legal da nação. Desejam que o Congresso e os vários estados promulguem leis que estejam baseadas na Bíblia e desejam que juízes interpretem as leis nacionais e estaduais de acordo com a Bíblia. No primeiro momento você pode pensar, mas isso é ruim? Você está louco? Não, eu não estou louco. E nem o Mervyn Moore e nem a Bíblia. É claro que nós queremos cada vez mais seguir o que a palavra de Deus fala, mas isso não pode ser imposto por leis. Isso não pode ser imposto às pessoas, porque isso fere o princípio de separação igreja-estado. Uma vez ferido esse princípio, como você vai garantir que quem está ferindo isso vai exercer realmente os princípios bíblicos na sua integridade? Qual é a garantia disso? Vamos continuar com esse raciocínio. Em 2006, uma pesquisa da Pew Research ouviu pentecostais em 10 países e tratou também da opinião deles sobre separação entre igreja e Estado. Nessa pesquisa, 52% dos pentecostais norte-americanos disseram que o governo deveria tornar os Estados Unidos uma nação cristã. E 36% disseram que deveria haver separação entre igreja e Estado. Uma mudança bastante considerável, já que no início, os Estados Unidos, nos seus primórdios, pós-independência, no período de independência, defendia justamente o contrário, a separação entre igreja e Estado, para que houvesse liberdade de todos crerem e que as pessoas pudessem crer por convicção e não por coerção, por obrigação, e não por força de lei. Já estudamos, que um dia diferente de culto no contexto do cristianismo foi trabalhado conceitualmente desde o terceiro século da era cristã e a partir da influência papal, já entendemos, da influência pagã, e que depois se tornou papal. Aqui tem várias questões, mas em maio de 98 houve um documento emitido pelo Vaticano chamado Dies Domini, onde foi enfatizada a importância da santificação do domingo, esse dia que tem sido trabalhado desde o terceiro século no cristianismo como um dia de adoração, de santificação. Portanto, totalmente relacionado com o que a gente está falando de santificação. O texto do Papa, então, João Paulo II, apresenta as razões para a santidade do domingo, baseadas nos mesmos princípios que a Bíblia traz, só que a Bíblia traz essas razões para guardar e observar o sábado, e não o domingo. Então, aí nós temos uma base religiosa para a ideia de um descanso dominical, em contraposição total com o princípio bíblico. E isso é aceito, isso é trazido pelo poder papal, mas é aceito por uma parte do protestantismo. Alguém pode dizer, mas leis dominicais já existem. Sim, já existem pelo menos desde março de 1755. São as chamadas Blue Laws, ou leis azuis. Mas elas nunca tiveram a força que tem mais recentemente. Chama atenção, no contexto dos tempos atuais, por exemplo, um movimento na Europa chamado European Sunday Alliance, cujo conceito tem a ver com o que a gente está estudando aqui. É interessante porque são conceitos referentes à suspensão do comércio todo, ou em parte aos domingos. Existem variações dessa lei em cerca de 30 estados americanos, eu estou falando das Blue Laws, Mas a maioria delas limitada à venda de álcool.
Houve também iniciativas de leis dominicais no Canadá, Dinamarca, Irlanda do Norte, Inglaterra, Ilhas Cook, Tonga, Argentina, Hungria, mas ainda o processo se consolida. Agora, deixa eu falar, e esse movimento da Europa também. É interessante que essa postagem do site que eu mencionei antes, o European Sunday Alliance, de fevereiro de 2019, indica que a Aliança Europeia do domingo discutiu com deputados do Parlamento Europeu e os candidatos eleitorais a importância de um tempo livre de trabalho comum e de horário decente. Em um momento de digitalização em um mundo de trabalho em rápida mudança, olha só, os participantes concordaram que o domingo é de valor, único para a coesão social da nossa sociedade e o bem-estar dos cidadãos. Ora, isso aqui é um reforço de um cenário, né, para um dia não bíblico para adoração. Alguém pode dizer, não, mas que interessa isso? Não, se não interessa dia nenhum, por que se reforça tanto o domingo? Existem esses movimentos existem. Eles não são uma invenção, eles não são uma coisa, isso não existe. Existem, eles existem e eles têm um propósito. Por que enfatizar o domingo? Porque existe uma base religiosa sendo construída. Mas como é que isso vai chegar à perseguição, vai chegar à morte? É possível falar disso? Será que não é muito sensacionalismo? Olha, o passado dá indícios. A união igreja-estado no passado teve seu embrião no Império Romano, sob o comando de Constantino o Grande. Está aqui ele. O que acontece? A perseguição a quem se opõe aconteceu. O cristianismo, já como religião predominante na Idade Média, considerou que deveria perseguir a quem pensasse o contrário. Se você nunca ouviu falar disso, leia sobre a Santa Inquisição e os motivos, o poder de uma religiosidade que não é necessariamente aliada à Bíblia. Ela tem algumas questões relacionadas à Bíblia, mas tem outras questões que não são relacionadas à Bíblia. Eu já tinha falado em alguns estudos anteriores, por isso que eu não mencionei hoje. Mas, basicamente, nós temos um protestantismo que aceita uma visão diferente da morte, que não é bíblica, aceita um dia de adoração e de guarda que não é bíblico e renega a realidade bíblica de Jesus como intercessor. Essas são razões para, certamente, compreendermos que profeticamente faz todo sentido a besta da terra representar o protestantismo afastado ou apostatado como junto ou unido ao poder civil dos Estados Unidos num tempo futuro, como apoiadores de uma perseguição cujas origens estão na besta do mar, o poder papal. É um tema longo, é um tema extenso que merece continuidade de estudo. Sei que muitas perguntas ficarão depois dessa explanação, mas nós vamos trabalhar para ajudar. É isso aí, Eliane. Muito bem, Felipe. Lembrando a todos que é possível deixar, sim, sua pergunta, seu comentário aí. Possível e é importante. Que é muito importante isso também. Temos indicação de leitura hoje. Sem dúvida. Depois de tudo que foi falado, não há dúvidas de que Mervyn Moore deve ser lida. Esse é o autor que o Felipe mencionou várias vezes durante a aula de hoje, né? O nome do livro também, bem claro, Apocalipse 13. Isso poderia realmente acontecer? É justamente dentro daquilo que eu estou falando. Será que esse cenário é plausível? Uhum. Antes de você dizer, não acredito, não acho, não... Perfeito, você tem toda a liberdade de pensar o contrário, mas leia o que Mervyn Moore escreveu, analise os dados, analise os fatos, e você, pelo menos, vai ter uma outra visão sobre esse assunto. Muito bem. Lembrando você também que nos acompanha para acessar apocalipse.com, e lá você também vai encontrar outros artigos, outros materiais para enriquecer aí o seu estudo sobre Apocalipse 13 e todos os outros capítulos que nós já temos estudado. Felipe, o 14, ele remete a alguma coisa do 13 ainda ou traz um assunto totalmente novo pra gente? Não, ele remete no sentido de que no 14, depois dos poderes do mal identificados, nós temos a identificação da mensagem de Deus pregada para o tempo final. Qual é a mensagem? E ela, então, ela tem sim ela vai ser a contrapartida dessa adoração falsa, ela vai falar da adoração verdadeira e do que ela representa, e por isso que esse é o ponto central da mensagem do Evangelho Eterno. Então, tem uma relação, sim, Apocalipse 14. Embora ele inaugure algumas outras coisas diferentes. É um capítulo, de certa maneira, de
é um intervalo das boas novas, né? Certo. Porque depois 15 e 16 começam a acontecer os juízos de Deus, né? Muito bem, você é nosso convidado para estudarmos juntos aqui durante esses momentos. Para encerrar, eu queria convidar você para orar comigo nesse momento final do nosso estudo, em que nós aprendemos tão claramente como Deus tem agido ao longo da nossa história e como estar ao lado dele faz toda a diferença. Vamos orar. Te agradecemos, Pai, pelas bênçãos que o Senhor nos dá, porque deixou escrito na Bíblia tantas promessas, tantas palavras que direcionam a nossa vida, que direcionam a nossa forma de viver e principalmente direcionam a nossa esperança, que é que o Senhor volte, o mal acabe, o Senhor volte e nós possamos morar contigo eternamente no céu. Te agradecemos também por essa oportunidade de estudar a Tua Bíblia, Pai. Dá-nos sempre sabedoria, dá-nos vontade de aprender e também, Pai, de compartilhar com outras pessoas. Que aquilo que nos torna mais felizes, que é a esperança que nós temos, também possamos compartilhar com outras pessoas. Te agradecemos por todas essas oportunidades e pela Tua companhia. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Nos vemos no próximo estudo.